talvez hoje um pouco aqueles que protestem mais, Quartinho? O nosso silêncio é a causa dos malignos se multiplicarem? Eu acho que o protesto é uma reação daquilo que você presencia que não está sendo corretamente seguido. Mas só o protesto não adianta. Você precisa protestar, mas já tendo um plano de ação montado. O dia D e o day Dia after. D e o day after, porque se você não tiver, vai se perder todo aquele assunto que você pensou anteriormente, não vai conseguir ser executado. Ou seja, ganhou território, mas desaparece no dia seguinte porque não tem gestão. Exatamente. Não tem plano. Exatamente. Então, só o protesto é uma coisa necessária para que você provoque uma mudança. Mas só provocar a mudança, mesmo que haja mudança, se você não tiver o plano delineado com antecedência, vai morrer no dia seguinte. Então, tudo que é feito em termos de governo, de assuntos cívicos, muitos deles são feitos nos bastidores. Não é só governo, é a nossa vida. Nossa vida. Nossa vida, nosso carpe diem. Nosso carpe diem. Muito bem lembrado. Está aqui, nosso carpe diem. E falando nisso, como foi a sua ida para Itu? Bom, a minha ida para Itu é o seguinte. Ou já pulamos muita coisa? Já pulamos muita coisa. E muita coisa antes de Itu. É o seguinte, eu trabalhava com o meu pai, a gente importava máquinas, earth moving equipment, máquinas pesadas para... Agrícola. Tanto agrícola como para abertura de ferrovias, de estradas, de rodagens, esse negócio nós tínhamos. Maquinário pesado. As duas linhas, maquinário pesado. E nessa história do maquinário pesado, eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer training programs nas fábricas que a gente representava. Very good. Em que cidade? Eu fiquei, Ou quais cidades? Eu fiquei em Milwaukee bastante tempo. Depois de Milwaukee, eu fui para... Milwaukee é Wisconsin. Depois eu fui para Peoria, Illinois, e tive em Salt Lake City também, um pouco menos tempo, mas tive também. Mas mais Milwaukee e Peoria. Então conheceu bem os elders lá de Salt Lake City, Mormons? Não cheguei a conhecer, mas cheguei a ver o tabernáculo. Coisa, quer dizer, a vida dos Mormons é um negócio que eu fiquei muito impressionado. Que é o nosso maior arquivo subterrâneo de registros de famílias do planeta. Eu fiquei muito impressionado com o tipo de vamos dizer, de civilização que eles são, assim, super estudiosos, super unidos e super construtivos. E são aguerridos na questão cívica também. Impressionante, na questão cívica, na questão política, tudo. Me chamou muito a atenção. Mas, evidentemente, a gente tem essa raiz católica, então não cheguei a querer mudar. Bom, depois disso... Para fazer o link com Itu, foi para os Estados Unidos? Não, eu estive nos Estados Unidos várias vezes. Uma vez fiquei 1 ano lá. E outras vezes fiquei 2, 3 meses, sempre nesse... E fiz uma faculdade, fiz 1 ano de engenharia lá em Milwaukee, mas não me formei lá e tal. E aqui em São Paulo eu fiz economia, no São Luís. Bom, mas aí voltando ao assunto. Meu pai sempre ligado à terra, sempre como é assunto de fazenda, e evidentemente que era o meu pendor, era o que eu gostava, eu então comecei a ajudá-lo a tocar as fazendas. Então nós tivemos, além dessas terras em Itapira, nós tivemos uma fazenda grande também em Sorocaba, entre Sorocaba e Piedade. Depois eu voltei para São Paulo para economia e tal, continuando a trabalhar com meu pai. Bom, um dia meu pai, nós tivemos em 64 problemas muito sérios com o maquinário que a gente vendia
para as companhias empreiteiras e para o governo do Estado de São Paulo e o governo federal. E houve uma época, então, que o que aconteceu? O governo federal e o estadual parou de pagar as empreiteiras. E as empreiteiras não tinham mais dinheiro para pagar a gente, e os governos federais também. Então nós fizemos uma concordata, liquidamos tudo e fechamos a firma. Aí meu pai nessa foi trabalhar na companhia City, como diretor. E foi acabando voltando para Piracicaba, que é onde ele tinha feito todo o começo da vida profissional dele. E voltando para Piracicaba, um dia também eu acabei indo para Piracicaba, montou uma urbanizadora e com isso dobrou o tamanho de Piracicaba. E um dia o prefeito de Piracicaba chegou e disse assim: "Ô, doutor Quartim, o senhor conhece bem os Estados Unidos?" "Conheço." "O senhor conhece o pessoal da Caterpillar?" "Conheço." Ah, Piracicaba. Nós estamos precisando. Agora eu já estou fazendo nós estamos precisando botar uma firma grande aqui, uma indústria grande em Piracicaba. Agora eu fiz conexão. Aí ele chegou para o Adilson Maluf, que era o prefeito, não era parente desse aqui, e disse: "Ô Adilson, como é que está teu passaporte? Está em ordem, está com visto, tudo? Então vamos, depois da manhã, já mandei reservar a passagem, depois da manhã nós vamos para o Pior." Os dois pegaram o avião, foram para Pior, Illinois. Meu pai chegou lá com os gringos já. E nós não éramos representantes da Caterpillar. Nós éramos representantes de um concorrente da Caterpillar, do outro lado do rio. E a Caterpillar A Letruna Westinghouse, que era concorrente da Caterpillar. Mas meu pai conhecia o povo da Caterpillar porque é o mesmo ramo, e é na mesma cidade. Sim, e a Caterpillar se tornou um ícone em Piracicaba. E a mesma cidade. Então o que aconteceu? Meu pai, na semana seguinte, ele e o prefeito voltaram, já tinham o acerto, já veio um diretor da Caterpillar para comprar o terreno e montar a planta. Então, meu pai foi benemérito em Piracicaba, virou cidadão piracicabaiano, esse negócio todo e tal. E Piracicaba tinha uma indústria açucareira muito boa, muito firme e muito progressista, mas precisava de outras coisas além de fazer material para as usinas de açúcar, precisava de outros negócios. Então a Caterpillar veio e hoje a Caterpillar em Piracicaba é um negócio dentro do universo da Caterpillar no mundo. Piracicaba é muito importante. E Caterpillar, me corrija se estiver errado, a Caterpillar para Piracicaba está como a General Motors para São Caetano. Mais ou menos, para e passo. Se der um espirro, a cidade sente. Para e passo, mais ou menos. E daí, então, eu vim ajudar meu pai a trabalhar, tomar conta de fazenda, e tinha umas coisas lá em Piracicaba também. E o que aconteceu? Um dia apareceu, eu falei, não, eu preciso comprar uma terra para mim. E aí, Piracicaba entrou pertinho. Comecei a procurar, até que achei uma propriedade boa, logo depois que eu casei com a minha segunda mulher, e aí mudamos para lá. Então estamos lá com produção de feno e ovinos. Feno e ovinos. Mas antes disso, quando nós tivemos o fechamento da nossa firma, meu pai veio para trabalhar na City. Eu fiquei, como é que se diz, órfão, né? Aí, então, consegui um emprego com a família Ometo para tomar conta de uma fazenda enorme que eles tinham no MS. Então, fui lá para Mato Grosso, fiquei 4 anos enterrado lá, como peão dos Ometo e tomando conta da fazenda. Mas foi uma escola. Eu já tinha uma prática boa, por isso que eles me contrataram, né? Então, e adorei trabalhar com os Ometo, que é um pessoal da roça, um pessoal simples, um pessoal poderosamente, vamos dizer, organizado e efetivo. Um dia, isso foi antes de tudo, um dia os Ometo tiveram uma briga familiar entre eles e resolveram vender a fazenda
para não ter que desmembrar a família, eles venderam a fazenda. E essa fazenda, que eu era um dos que tomava conta, tinha quase o tamanho da Bélgica, negócio grande. Nós chegamos a ter lá 72 mil cabeças de Nelore, com uma utilização de 18% da fazenda. O resto a gente não conseguia mexer. Que isso. E aí deu essa briga, eles venderam. Quem comprou a fazenda foi a Liquigás. A Liquigás, leia-se, governo do Vaticano. Tá. Aí eu continuei lá e os italianos chegaram. Aí os italianos, com muita arrogância, pouco conhecimento e zero sociabilidade com os funcionários, Mas com poder? com poder, gastando dinheiro onde não devia. Começaram a destruir a fazenda. Eu falei, isso aqui não vai prestar. Um dia desceram no campo da Suyamissuga, fazenda chamada Suyamissuga, no campo da fazenda, 2 primos meus e uns diretores do Citibank, que esses meus primos trabalhavam no Citibank. Zé, você está aqui, nós vamos te procurar aqui porque nós estamos querendo comprar uma fazenda. Você tem jeito de procurar uma fazenda entre o Acre e Rondônia? Você topa? Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar férias e vou procurar a fazenda. Você tem uma passagem no Acre, né? E vou procurar a fazenda para vocês. Não, porque se você achar um negócio bom e avisa e tal, e nós vamos te dar 10% para você tomar conta da fazenda e você fica com 10% dos interesses no grupo. Citibank, uns primos que eram banqueiros, que tinham vontade de fazer e tinham capital para fazer. Fui para o Acre, fiquei no Acre 2 meses e meio, quase 3 meses, acabei comprando uma fazenda. Aí, Chapuri. Na Tríplice Fronteira. Aí que eu conheci Chico Mendes e outras peças. E em Chapuri, então, fiquei lá 3 anos e meio, não chegou a 4 anos. Fiz um projeto Proterra bacana no BASA, foi aprovado o projeto Proterra e tal, mas aí eu cheguei para a turma e disse, esse negócio aqui está muito esquisito, né? Tem muito paulista aqui, muito paulista bom, muito pessoal fazendeiro pesado, organizado, mas eu estou percebendo que isso aqui vai explodir, não vai dar certo. Aí eu falei, isso aqui não vai prestar, nós vamos perder dinheiro aqui, está aqui o projeto Terra, o projeto Proterra, precisamos encontrar um dono. Aí encontramos um grupo de americanos, eu vendi uma fazenda, um projeto, tudo e ó. Foi aí que eu fui para Piracicaba e depois Itu. De lá, saltou para Itu. O nome saltou para Itu. Então eu saí do Mato Grosso, 4 anos no Mato Grosso, depois fiquei quase 4 anos no Acre. E aí voltei para cá, para Piracicaba, para dar uma ajuda para o velho e acabei comprando a nossa terra em Itu. No dia 25 de novembro de 2024, José Geraldo Quartim, o Zé Quartim, foi homenageado pela Câmara Municipal de Itu, ou Estância de Itu, como cidadão ituano. Isso foi agora recente. Então, 25 de novembro de 2024, ano passado. Está fazendo um ano agora. Eu nem me lembrava que tinha sido 25 de novembro. É negócio de data. E como eu sou meio ruim de data. Como é que eu fui gravar justo isso, né? Aquele momento é importante e para quem quiser me pede no privativo que eu vou disponibilizar para vocês a íntegra da gravação desta cerimônia solene em que Quartim foi homenageado numa sessão solene na Câmara de Itu. Ali vocês vão ver os porquês, porque se a gente for falar aqui nós vamos passar horas, dias, noites, mas ali no vídeo vocês vão ver o porquê, os porquês dele ter sido laureado, ter sido honrado dessa forma pelo currículo, pelo histórico e pelo que ele fez por Itu. Então eu dou esse teaser para vocês aí, me provoco a vocês para me acionarem, para eu liberar para vocês cópia desse vídeo, porque aquilo que é bom
tem que ser espalhado. A gente espalha tanta coisa ruim, tem tanta coisa ruim acontecendo, tá na hora da gente começar a passar boas novas, né? Porque se não tiver carniça, não tem abutre. Se não tiver notícia ruim, a imprensa morre. Se não tiver defunto, não tem coveiro, não tem cemitério nem funerária. A gente tem que começar a passar um pouco de notícias boas. Então eu provoco vocês a isso. Me acione que eu passo a íntegra desse vídeo da celebração, que foi muito meritória por todo o currículo, por tudo aquilo que eu vi. Tem muitos amigos que foram. E eu percebi, estavam ali, inclusive E depois disso, depois disso, o pessoal não deixou passar a coisa. Aí me fizeram diretor do Sindicato Rural de Itu. Olha que legal. Então agora tem mais trabalho. Olha que legal, tem mais Eu trabalho. depois de velho estou trabalhando muito mais do que quando eu era moço. Eu imagino. E ali tem o Bira, que é vice-presidente da UND, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, rapidamente, porque o tempo foi embora. Bira, Dr. Ribas Paiva, o Guilherme Binger ou Bunger, porque é de uma origem germânica. Binger. E além de outros membros, amigos, familiares, queridos que estavam ali, foi sensacional esse evento. Foi bem agradável. E ali fala alguma coisa da sua vida na experiência, na sua vida pregressa, mas o histórico que eu queria puxar um pouco mais aqui da sua experiência equestre. Isso é uma parte que está pouco mencionado, mas eu quero puxar. Isso é uma parte mais, vamos dizer, mais lúdica. Sim. Mais gostosa. Terapêutica. E eu vou te dizer, pura e simplesmente, você vai entender numa frase o que é o polo. Segundo um carinha chamado Winston Churchill, That's it. que era uma pessoa que teve uma vida longa, profícua e muito interessante. Ele dizia: o polo é a melhor coisa que um homem pode fazer vestido. Deu o recado. Tá dado o recado. Esse é o polo. Esse é o polo. E Quartim é um homem de visão, não apenas por ter um histórico. Meia visão, né? Porque eu perdi um olho no polo. E era aí que eu ia chegar. Meia visão? É um homem de visão, embora ele tenha o prejuízo de ser monocular. O que aconteceu, Quartim? Se quiser falar. Bolada. Num jogo de polo. Foi um acidente. Um acidente. Tomei uma bolada, lógico, estava com capacete e tal, mas tomei uma bolada na ascendente, direto. Um defensor, eu estava atacando, o defensor bateu uma bola e a bola entrou na ascendente, embaixo da aba do capacete. Explodiu o nervo óptico. Justo onde não devia entrar, foi na mira. Eu vou perguntar para a nossa produção que está aí. Vocês sabiam desse detalhe da vida de Quartim, que não tem uma das vistas? Alguém sabia? Não. Porque é interessante. Quem está convivendo com ele não percebe absolutamente nada. Eu escondo. Se não tivesse... Não, mesmo não escondendo, não se observa. Mas como foi o choque de saber eu fiquei sem a visão agora? Não deve ter sido nada fácil para um homem. A coisa foi tão violenta. Um ser humano. A coisa foi tão violenta que eu só comecei a sentir dor quando eu cheguei no Hospital Penido Bonier, em Campinas. Aí começou a doer, de tão violento, que eu quebrei inclusive o nariz. Tudo isso? Meu nariz é torto aqui. Apesar da proteção toda. E a notícia, eu vou ficar sem visão. Como é que foi essa sua reação aí, o choque? Conta para nós. Não me lembro, esqueci. Que bom, que bom. Esse é o Quartim. Esse é o Quartim. Esqueci. Interessantíssimo. A minha mulher tinha me deixado lá no Elvésio, numa partida, e ela tinha ido ver negócios nossos de terrenos em Americana. Quando ela voltou para me buscar, ela chegou no clube e disse: cadê o Zé Geraldo? Ah, aquele moço que ficou cego! Assim.
Simples assim. Quase bateu o carro. Eu imagino. Porque Eu às já vezes- estava de volta do hospital, porque os seus queridos às vezes sentem mais do que, né? mas até esses fatos, você vê até esse fato da minha... E o polo, então, é uma coisa que eu joguei pouco tempo, polo. Eu não comecei cedo, porque a molecada hoje começa com 12, 13 anos. Começou tardio. Eu comecei tarde porque eu tinha que trabalhar nas fazendas. E com esse negócio de mexer com cavalo e tal, eu sempre tinha uma tropinha boa, né? Então eu comecei com cavalo de fazenda e tal. E aí Então o negócio do polo começou com isso aí. Mas eu joguei pouco tempo, eu joguei polo 48 anos. Há pouco tempo. Eu imaginava que ele ia dizer que começou a jogar polo depois dos 70 anos, alguma coisa assim. Eu joguei até os 78, disputando torneio. Décadas e Não, décadas. 78 não, perdão, 73. Puxa vida, que coisa. A nossa conversa está muito boa, está maravilhosa, mas a produção nos diz que deu o nosso horário. E eu queria perguntar o que mais a gente poderia falar de modo breve e sucinto. O ND, experiências. Eu sei que muita coisa da sua vida influenciou na entrada de prefeitos em Itu, em estratégias de inteligência para o nosso Brasil, mas eu queria deixar à vontade para que você nos conte a UND, as suas experiências de algo que não é um partido político, isso que é o interessante. Nós somos um grupo, porque é tal história, você sabe melhor que eu, ou tão bem quanto eu, que o assunto político no Brasil, se você não tem um partido, você não tem voz. Porque quem indica os políticos são os donos dos partidos. Os caciques. Os donos dos partidos. E isso você, então, priva, inclusive, a aparecer candidatos independentes. Você não tem candidato independente, porque quem manda é o dono do partido. Isso você restringe muito a oportunidade de gente competente, mais jovem e melhores gestores tomarem o poder. Não consegue. Porque qualquer melhor cérebro que seja vai ter que ser escravo de uma legenda. Então, apesar disso, nós temos um deputado que nós nos unimos aí, um deputado estadual, que é lá de Itu, que continua deputado estadual, que nós fizemos uma campanha muito bonita, muito boa, para eleger o prefeito, mas não conseguimos. Mas ele continua deputado. E nós estamos aí nessa luta para melhorar. Mas mesmo assim, nós como grupo heterogêneo que somos, mas como grupo coeso, nós temos feito vários projetos para a Câmara Municipal e para a Prefeitura de Itu. Se não me engano, já são 8 projetos que nós fizemos que estão aprovados e em funcionamento. E além disso... Agora estamos trazendo, através do nosso deputado Rodrigo Moraes, para a Assembleia Legislativa alguma coisa de novidades também, projetos feitos pelo nosso grupo, o UND Itu. Entendi. A UND, União Nacionalista Democrática, além desses trabalhos em Itu, que são brilhantes, tem muita coisa, dedinho da UND, afetando positivamente Brasília ao longo dessas décadas? Bom, ao longo dessas décadas nós temos vários textos e várias propostas, dossiês, vários estratégicos dossiês de inteligência que nós enviamos a quem tem as possibilidades de definir e de fazer alguma coisa. Eu passei 10 dias lá nessa região de Mato Grosso, onde eu trabalhei numa fazenda lá, que era do Zumiro, a pedido do Estado-Maior do Segundo Exército. Eu passei 10 dias lá coletando dados. E no dia que eu fui para lá, já tinha comprado passagem e tudo, a minha filha chegou e disse: pai, por que você vai para lá? Eu disse: porque é uma região que eu conheço, que é uma região que nos últimos anos teve 130, 140 mortes por questões agrárias, por questões de invasão de terra, por questão de índio,
por uma série de problemas políticos. Então eu vou para lá porque o pessoal da inteligência pediu que eu fosse. Como eu não sou oficial, como eu não pertenço ao exército, eu sou um civil, e meio caipirão, meio bobo, então os caras não vão deixar de dar testemunhos para mim. Então eu fui. E a minha filha disse, eu vou com você. Eu disse, você está louca? Como você vai comigo? Eu vou com você, porque se eu for com você, as chances de você ser morto é menor. Porque eu vou ser uma menina, uma moça, que está junto com você, que é sua filha, que para te matarem eu vou ser um estorvo. Atrás do lado do inimigo. Eu vou ser um estorvo, eu vou atrapalhar. Deu certo. Dormimos com uma carabina no meio do mato, no meio de tudo, mas não aconteceu nada. Muito bem. O que mais a gente poderia fazer dos seus pensamentos para o encerramento? Livre. Bom, a tal história, eu tenho que, aqui na UND, a gente tem que continuar se reunindo, a gente tem que continuar pleiteando e a gente tem que formar conceitos, como nós fizemos no passado e até pouco tempo atrás, que agora estão muito difíceis de a gente conseguir que esses conceitos sejam aceitos pelas pessoas que têm o poder de decidir. Mas na UND se reúnem pessoas muito importantes, muito pensadores. Mas não vamos desistir. Vamos continuar tentando. Nós temos... Um dia Deus vai dar um alento aqui para nós. Na UND se reúnem pessoas importantes, né? Temos juristas, mestres, empresários, pensadores. Pelo menos é um grupo que tenta fazer o bem pelo país. E não é um partido político. E não é um partido político. Quer dizer, nós não temos obrigações e nem amarras com ninguém. Ou seja, entra governo, sai governo, a UND permanece. Exatamente. Isso é muito bom. Brasil sempre. O Brasil sempre. E como protocolo, eu tenho o prazer de entregar um exemplar do meu livro, Sociedade dos Poetas Vivos, ao nosso querido, ilustre convidado, Quartim, nosso comandante Quartã. E enquanto... Que já li os outros, hein? Pois é. E esse aqui vai especialmente enquanto você fica à vontade dizendo o que queira para o nosso público. Olha, Dan, o negócio é o seguinte, eu já falei bastante coisa. E eu acho que às vezes o silêncio é o dono da razão. Sim. Daqui em diante, só vou dizer alguma coisa se você me perguntar, que eu tenho medo de dizer bobagem. Estamos num momento fácil no Brasil? Qual a sua visão? Estamos num momento fácil? O problema de momento, eu acho que a gente é que faz o momento, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as decisões contrárias, apesar de todos os tapas, todos os empurrões que a gente leva, não podemos nos quebrar nem esmorecer. Em compasso de expectativa, como diz o Dr. Ribas, aguardemos com fé e foco. Esperando que Deus faça a parte dele, enquanto o ser humano faz a sua. Agora Deus também, uma hora cansa, hein? Assim como cansou com o faraó. O ser humano está meio devagar. Aqui está Sociedade dos Poetas. Caro Dan, super obrigado. E ficamos assim por enquanto, porque se pudéssemos a gente passaria mais umas noites e umas semanas conversando. Mas por hoje é isso. Carpe diem, frui nocte, non ducor, duco. O que significa? Aproveite o dia, mas também desfrute a noite. Não sou conduzido, eu conduzo. Obrigado a todos.